Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 15 de julho de 2023. Estamos introduzindo a lição de número 4 do nosso trimestre, cujo tema é Como Deus nos resgata. Hoje é um dia muito especial. Estamos exatamente no meio do Campuri de Desbravadores da União Central Brasileira. Campuri Fé Invencível. Estamos com mais de 26 mil desbravadores acampados aqui na cidade de Barretos. E para conseguir encontrar um lugar onde eu tivesse um pouquinho mais de liberdade para poder falar com você e estudar a lição da Escola Sabatina, eu subi no alto do portal que nós preparamos aqui para a entrada da área de acampamento dos desbravadores da Associação Paulistana. Um portal com 7 metros de altura. Então, nesse momento, eu estou olhando aqui à minha volta, tem um mar de barracas por todos os lados, mas mesmo assim eu não poderia me esquecer de você. Antes de podermos desdobrar um pouco mais aqui o nosso estudo de hoje, eu quero ler o texto da Bíblia e ao mesmo tempo quero fazer uma oração especial por você que tem enviado seus pedidos, por você que tem gasto alguns momentos orando pelas causas que têm sido colocadas na nossa comunidade de oração. Hoje eu queria colocar uma causa muito especial. Eu queria orar pelo irmão Marcelo. Marcelo, ele é membro da Igreja Central de Sorocaba. O pastor Humberto Magalhães o conheceu há alguns anos atrás e mencionou que ele está fazendo um tratamento para um câncer. Tem sido realmente muito difícil para ele. Que o Marcelo, há alguns anos, através de um grupo de comunhão, um grupo de WhatsApp, onde o pastor Humberto tem enviado o estudo da lição da Escola Sabatina. O irmão Marcelo tem nos acompanhado todos os dias. Irmão Marcelo, eu queria que você soubesse nesse momento que você não está sozinho. Nós estamos nesse momento orando por você, como comunidade aqui no canal Eu Estudo a Lição. O Senhor Deus é o médico dos médicos e Ele vai colocar a mão poderosa sobre a sua vida e vai, de alguma forma, fazer com que você alcance a grande vontade que Ele tem para a tua vida, que pode ter a certeza que será o melhor para você. Quero orar por você, bem como por todos os demais irmãos que estão junto conosco. Antes, entretanto, eu quero ler o texto que servirá como base para o nosso estudo de hoje, ok? O texto diz assim, Efésios capítulo 2, versos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, vocês são salvos. Eu te convido nesse momento para que você possa orar junto comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, obrigado pela certeza que temos de que é a tua graça que nos salva, é a tua graça que nos mantém, é a tua graça que nos restaura, é a tua graça que faz com que tenhamos a oportunidade de poder experimentar a tua salvação, a vida eterna e ao mesmo tempo a certeza de que não estamos sozinhos. Quero colocar diante do Senhor nesse momento a vida do irmão Marcelo, que está enfrentando esse tratamento tão difícil para o câncer, mas não há nada que seja difícil demais para o Senhor. É exatamente por isso que nesse momento, de forma ousada, entramos na presença de Cristo Jesus, colocando a vida do irmão Marcelo nas suas mãos. E ao mesmo tempo, te colocando aquilo que queremos, buscamos a cura dele. Mas por acaso, essa não for a tua vontade, que acima de tudo ele nesse momento sinta o teu abraço e saiba que a sua vida está completamente nas mãos do Senhor. Quero pedir também, Senhor Deus, que nesses momentos em que estaremos estudando a lição, que tu possas estar conosco, nos abençoando, nos ajudando a entender a tua palavra, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, na lição dessa semana teremos a oportunidade de estudar um pouquinho sobre a ideia de resgate. Se não entendermos esse termo, teremos dificuldade de poder entender o seu significado e a profundidade desse mesmo significado. O que é resgate na perspectiva bíblica? Biblicamente falando, quando pensamos sobre a sociedade, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, era uma sociedade onde, às vezes, as pessoas acabavam se endividando. E nesse processo de endividamento, às vezes o indivíduo, para conseguir pagar a sua dívida, naquela época não havia SPC, Serasa ou qualquer situação como essa, onde o indivíduo fica com o nome sujo na praça, então não pode comprar mais a crédito. Naquela época é o seguinte, você deve, você paga, de um jeito ou de outro. O indivíduo, quando tinha uma dívida impagável,
ele precisava dar em troca daquela mesma dívida o que ele tinha de valor. Às vezes ele entregava a propriedade, às vezes ele entregava os seus rebanhos, suas colheitas, e às vezes isso não era suficiente para poder sanar o valor da dívida. Então, o que era feito por muitos indivíduos era entregar a própria família, a esposa e os filhos, e ele mesmo como escravo, para poder trabalhar durante um tempo até que a dívida pudesse ser paga. Entretanto, havia também uma noção, dentro do contexto do Antigo Testamento e do Novo também, a mesma ideia vai aparecer, mas aparece mais no Antigo Testamento porque no Antigo Testamento, dentro de um contexto de uma teocracia, isso era legislado, haviam leis que garantiam isso. Um parente próximo daquele que era o devedor poderia se apresentar dizendo: eu tenho condições de poder pagar a dívida, sou parente do devedor e eu quero pagar a dívida e resgatar as pessoas e ao mesmo tempo a propriedade que foi alienada por causa da dívida. É claro que a partir do momento em que esse indivíduo, que era o resgatador, o remidor, ou em hebraico o goel, que significa exatamente isso, resgatador, remidor, ele se tornava o líder da família. Agora, ele seria o patriarca da família e poderia dirigir o restante das pessoas. Pois bem, essa ideia desse indivíduo que era o resgatador, o remidor, essa ideia é trazida para o contexto do Novo Testamento. No Novo Testamento, a mesma ideia vai aqui aparecer, onde você encontra o Senhor Deus de uma maneira muito bonita, apresentando a ideia de que quando Adão e Eva pecaram, eles acabaram penhorando aquilo que era a posse que o Senhor Deus havia colocado sob seus cuidados, a terra, o nosso planeta, e ao mesmo tempo os próprios filhos e a si mesmos como escravos do pecado. Para que o assunto fosse resolvido, só havia um jeito. Um parente próximo de Adão deveria ser capaz de pagar a dívida e então assumir a liderança da família humana. Biblicamente falando, o apóstolo Paulo vai trabalhar a ideia de que o nosso resgatador, o nosso remidor, é o Senhor Jesus. Ele pagou o preço exigido pela transgressão da humanidade e através da sua morte na cruz, ele conseguiu trazer de volta para suas mãos a herança que havia sido roubada e ao mesmo tempo resgatar cada descendente de Adão e Eva da condenação da morte eterna. Sendo assim, quando olhamos para a Bíblia, percebemos que Jesus é o nosso resgatador, é o nosso remidor. Para as pessoas que viviam em Éfeso, essa era uma mensagem muito importante. Essa era uma mensagem que fazia toda a diferença na história deles. Essa era a mensagem que fazia com que eles tivessem a oportunidade de poder entender esses aspectos tão bonitos e tão intensos daquilo que era a vontade de Deus para a vida deles. Quando olhavam para Jesus e para o que ele havia feito na cruz do Calvário, eles deveriam entender que Jesus, para se tornar o nosso resgatador, o nosso remidor, ele teve que assumir a humanidade para se tornar parente de Adão, aquele que havia contraído a dívida. E então agora, como nosso resgatador, nosso remidor, ao morrer na cruz do Calvário, ele paga a dívida. E ele tem a oportunidade agora de fazer com que a família da humanidade tenha agora um novo líder. O líder da família humana agora não é mais Adão. O líder da família humana agora é Jesus Cristo, que é apresentado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos como o segundo Adão. Aquele que venceu aonde o primeiro Adão falhou, e não apenas isso, aquele que, tendo morrido e ressuscitado, venceu a morte. E através da sua vitória, ofereceu de volta à família a possibilidade de poder viver de forma livre. Nessa semana nós teremos a oportunidade de poder entender o desdobramento dessa mesma ideia. Principalmente no capítulo 2 da carta aos Efésios, Paulo ele vai lembrar aos Efésios como era a sua história enquanto eles eram escravos, enquanto a sua herança estava penhorada. Ele vai lembrá-los de que Cristo Jesus os salvou não porque eles merecessem, mas porque a sua graça maravilhosa os alcançou, os atraiu e os salvou. Como esses conceitos nos ajudam a viver hoje em dia? Como esses conceitos nos ajudam a nos relacionarmos com o Senhor Jesus?
que é agora, a partir do momento da sua morte e ressurreição, o líder da família humana. Esses são alguns dos temas que nós estudaremos durante essa semana. Você não pode perder o estudo dessa mesma semana. Olha, eu estou aqui no meio do Campuri e estou aqui estudando a lição junto com você. Você não tem razão para poder não estudar comigo. Eu estudo a lição. E você?